Lívia jamais poderia imaginar que uma simples ligação falada em holandês mudaria não apenas o rumo do seu dia, mas de toda a sua vida. E o mais surpreendente, foi ela mesma quem atendeu, a babá, a mulher que ninguém naquela casa imaginava ser capaz de desestabilizar um milionário com apenas algumas palavras. Antes de tudo, aproveita para se inscrever no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode te deixar arrepiado. Lívia tinha 28 anos e uma vida marcada pela simplicidade e pelos sacrifícios diários. Era uma mulher de olhar gentil, mãos calejadas e coração incansável. Recém-contratada para cuidar de Léo, um bebê de apenas 8 meses, ela assumia o papel de babá numa das mansões mais imponentes da cidade. O pai da criança, Augusto, era um magnata do setor financeiro. Um homem blindado pela frieza, movido a planilhas e cifras, e que raramente olhava para as pessoas à sua volta. Para Lívia, aquele trabalho significava mais do que um salário. Era sua chance de colocar comida na mesa, pagar a creche da filha pequena e, quem sabe, respirar por alguns instantes fora da maratona de dívidas. Sua rotina era uma dança delicada entre ser mãe, provedora e agora cuidadora de um bebê que não era seu, mas que logo ganharia um lugar especial em seu coração. Augusto, por outro lado, tratava tudo como transação. Não conhecia o nome dos funcionários da casa. Pouco sabia sobre Léo, seu próprio filho, e jamais imaginaria que uma reviravolta estava prestes a acontecer bem debaixo de seu nariz. Naquela manhã em particular, tudo parecia igual. Augusto trancado no escritório, envolvido em uma reunião sigilosa. O celular dele começou a tocar e, por distração, ele atendeu. Do outro lado da linha, uma voz firme começou a falar, em holandês. Ele congelou. Não entendia absolutamente nada. A ligação era importante, isso ele sabia, mas não fazia ideia de como resolver aquilo. Desesperado, procurou alguém que pudesse ajudá-lo, mas a casa estava silenciosa. Até que Lívia, que cuidava de Léo no cômodo ao lado, ouviu a tensão na voz do patrão. Ela hesitou por um segundo, afinal Augusto não era exatamente acessível. Mas algo a empurrou. Entrou no escritório com passos decididos e perguntou com gentileza, quer que eu tente ajudar? Antes que ele respondesse, ela se aproximou, pegou o telefone e começou a conversar, com impressionante fluidez, no idioma que deixara Augusto sem reação. Sim, ela falava holandês. E muito bem. Cada frase que saía de sua boca parecia provocar um terremoto silencioso dentro dele. Augusto a observava como se visse aquela mulher pela primeira vez. Ah, quem é ela? Pensou, tentando entender de onde vinha tanta firmeza. Em questão de segundos, a imagem que ele tinha de Lívia foi completamente desmontada. Aquela não era apenas a babá, ela era muito mais. Mas se por um breve instante ela achou que algo poderia mudar, a vida tratou de provar o contrário. No dia seguinte, tudo parecia ter voltado ao que sempre foi. Lívia retomou sua rotina de cuidados com Léo, preparando mamadeiras, organizando brinquedos e garantindo o bem-estar do bebê. Já Augusto parecia ainda mais ausente. Passava os dias entre compromissos e viagens, e mesmo quando aparecia em casa, a distância entre eles era como um muro de vidro. Ela via, mas não alcançava. O silêncio dele doía mais do que qualquer palavra. Lívia, no fundo, alimentava a esperança de que aquele gesto, sua iniciativa, sua capacidade, pudesse ter mudado algo. Mas era como se nada tivesse acontecido. Como se aquela ligação nunca tivesse existido. E para piorar, a vida fora da mansão continuava implacável. O salário mal cobria as despesas básicas, as contas se empilhavam, o aluguel atrasava. Em algumas noites, ela saía com a filha nos braços para vender doces na esquina. No frio, na chuva, no medo, tudo por um trocado a mais. Às vezes, o olhar de pena dos motoristas doía mais do que a fome.
Mesmo assim, ela seguia, porque desistir não era uma opção. Nas poucas horas livres, se enfiava em livros emprestados, tentando aprender mais, crescer, buscar uma saída. Mas o cansaço era tanto que, às vezes, adormecia com a cabeça sobre as páginas. Ainda assim, ela não parava. Sabia que o conhecimento era sua única chance real de romper o ciclo que a vida lhe impunha. Mas a cada dia, sentia-se mais invisível. Na casa de Augusto, os outros funcionários a tratavam com desdém. A elite à qual ela servia nunca a via como alguém com sonhos. Era apenas mais uma entre tantas. A mulher da fralda, do prato limpo, do silêncio. Lívia guardava no coração aquele momento em que Augusto a olhou com espanto, como se tivesse descoberto um segredo guardado a 7 chaves. Mas com o tempo, até isso começou a parecer invenção da sua mente. Talvez ele nunca tenha se importado. Talvez nunca tenha notado de verdade. E enquanto ela enfrentava seus monstros sozinha, Augusto seguia sua vida confortável, cercado de poder, prestígio e luxo. Continuava cego à realidade de quem estava ali, ao lado do filho dele, dia após dia, se doando sem reservas. Ele sequer imaginava que sua indiferença silenciosa já havia deixado marcas profundas. E que, sem saber, aquela mulher invisível estava prestes a se tornar o centro de uma mudança que ele jamais poderia prever. A vida de Lívia parecia prestes a colapsar. As noites mal dormidas, a rotina exaustiva, as contas empilhadas sobre a geladeira. Tudo parecia um castigo sem fim. Mas numa noite em particular, já tarde, depois de mais um dia puxado cuidando do pequeno Léo, ela recebeu uma ligação que a tirou completamente do chão. Era Augusto. Aquela voz firme, quase sempre seca e distante, agora soava frágil, carregada de tensão. Lívia, eu preciso da sua ajuda. Ele nem sequer se apresentou. Foi direto, sem máscaras, sem controle. Léo está com febre alta. Nenhum médico consegue identificar o que está acontecendo. Eu tentei de tudo, já fui aos melhores especialistas, mas ele não melhora. Você sabe algo sobre cuidados especiais? Pode me ajudar? Por alguns segundos, Lívia ficou sem reação. Augusto nunca havia ligado para ela antes. Na verdade, ele mal a olhava nos olhos. O homem que agora pedia socorro era completamente diferente daquele executivo blindado que ela conhecia. Mas sem pensar 2 vezes, com a voz baixa e firme, ela respondeu: "Claro que vou ajudar. Me diga o que está acontecendo." Nos dias que seguiram, Lívia mergulhou completamente no cuidado com Léo. Utilizou tudo o que sabia, cada experiência que havia acumulado nos anos de trabalho e nas dificuldades da vida. Sem recursos sofisticados, sem apoio externo, apenas com seu instinto e dedicação, ela cuidou do bebê com um carinho que transbordava. Léo não era seu filho, mas era como se fosse. Augusto observava tudo em silêncio. Pela primeira vez, ele não via apenas a babá. Ele via uma mulher que, mesmo exausta, carregava uma força que ele jamais entenderia. E isso o desconcertava. A presença de Lívia foi se tornando indispensável. Cada melhora no estado de Léo era um alívio profundo para Augusto, mas também um lembrete de que aquela mulher que sempre esteve ao seu lado havia sido ignorada por tempo demais. Antes tão frio e inacessível, ele começou a se aproximar, silenciosamente. Observava como Lívia organizava os remédios, como media a temperatura de Léo com delicadeza, como sabia quando uma lágrima significava dor ou apenas saudade. E algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez, ele questionava seu próprio comportamento. Quantas pessoas como ela ele já descartou sem sequer ouvir? Para Lívia, no entanto, o reconhecimento vinha acompanhado de cautela. Não era fácil confiar, não depois de tantos anos sendo tratada como invisível. Mas mesmo assim, algo em Augusto parecia diferente agora. Os dias se seguiram entre tensão e pequenas vitórias.
A febre de Léo cedeu. O apetite voltou. Os médicos começaram a recuar. E lá estava ela, mais uma vez, sendo o pilar de sustentação de uma criança. E agora também de um pai. Certa manhã, Augusto entrou na sala com uma expressão diferente. Seus olhos pareciam menos frios. Lívia, eu tenho pensado muito. Eu quero que você continue trabalhando comigo. Mas não só como babá. Tenho um projeto que envolve cuidados infantis e acho que você pode ser essencial. Seria algo fixo, mais estável, melhor remunerado também. Lívia sentiu o coração acelerar. Era sim uma boa proposta, mas ao mesmo tempo era ele. O homem que sempre a tratou como um fantasma na casa dele. Ela ficou em silêncio, não sabia o que dizer, estava confusa. Será que ele realmente a enxergava agora? Ou tudo isso era apenas mais uma jogada de conveniência? Augusto, percebendo o peso da escolha, apenas disse: pense com calma. Eu sei que não é fácil confiar em mim, mas sei reconhecer quando uma pessoa salva o que mais amo. E então saiu. Lívia ficou ali, com Léo nos braços, olhando para a porta fechada, como se ela também fosse uma metáfora para tudo o que sentia. Durante anos, ela lutou para ser reconhecida, trabalhou dobrado, engoliu humilhações. E agora tinha uma chance, mas ainda assim a dúvida batia mais forte que a esperança. A oportunidade estava ali, mas o que pesava em seu coração era o mesmo de sempre. Será que isso é real? Ou será que é mais uma forma sutil de me manter no lugar de sempre? Ela olhou para Léo, que dormia tranquilo em seus braços, e sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, talvez estivesse diante de algo que pudesse mudar sua vida. Mas será que o preço seria deixar de lado tudo o que ela é? Lívia levou dias mergulhada em pensamentos antes de tomar qualquer decisão. A proposta de Augusto parecia tentadora. Mais estabilidade, reconhecimento, uma chance real de mudança. Mas por dentro, algo não se encaixava. Havia uma inquietação que crescia a cada tentativa de imaginar aquele novo cenário. Algo dizia que, por trás daquela oferta, ainda havia o mesmo distanciamento de sempre, a mesma frieza. Por mais que Augusto agora parecesse mais humano, mais presente, Lívia não conseguia apagar as memórias dos dias em que foi tratada como invisível. Ele havia ignorado o próprio filho por tanto tempo. Como confiar que, dessa vez, seria diferente? As noites tornaram-se silenciosas testemunhas de seus dilemas. Deitada ao lado da filha, olhando para o teto de seu pequeno apartamento, Lívia questionava cada detalhe. As palavras de Augusto soavam como promessas, mas promessas soltas, vindas de um mundo que sempre a excluiu. E embora ele dissesse que ela tinha valor, a sensação era de que ela continuava sendo apenas mais uma peça funcional em um sistema que jamais reconheceria sua humanidade. Ainda assim, havia outra verdade que pesava mais do que qualquer hesitação. Sua filha. Lívia queria que a menina crescesse num ambiente diferente, onde houvesse dignidade, onde pudesse sonhar sem medo de acordar, onde o futuro não fosse só uma luta diária, mas também uma possibilidade real. E talvez, só talvez, aceitar aquela proposta fosse o primeiro passo para romper o ciclo. Mas seu medo era claro. Ela temia desaparecer dentro do mundo de Augusto. Temia deixar de ser quem era, aquela mulher que, mesmo com pouco, havia construído tudo com honestidade. Tinha medo de perder sua essência, de se tornar alguém moldado por conveniências, obrigações e aparências. Foi nesse momento de tensão silenciosa que a vida lhe lançou um novo teste. Léo, que parecia já estar em recuperação, teve uma recaída súbita. Um simples espirro evoluiu para tosse e logo a febre voltou, mais intensa do que antes. Augusto estava fora do país, em mais uma viagem de negócios, sem qualquer previsão de retorno ou contato. Lívia, sozinha, sentiu o desespero tomando conta do peito. Pegou Léo nos braços e correu para o hospital mais próximo. O corpo do bebê ardia
A respiração estava pesada e ela só conseguia pensar numa coisa: não podia perdê-lo. No hospital, o cenário era o de sempre: corredores lotados, pessoas em busca de ajuda, espera sem fim. Mas ela não arredou o pé. Ficou ali, firme, com Léo nos braços, como se fosse seu próprio filho. Sabia que não podia fraquejar. Não agora. E foi naquela confusão de médicos, luzes frias e lágrimas que Lívia percebeu algo profundo. Sua verdadeira luta não era apenas contra a pobreza, contra as desigualdades ou os abusos silenciosos de uma sociedade elitista. Sua batalha era contra a ideia de que, por mais que ela fizesse, nunca seria suficiente. Mas naquele instante, diante da fragilidade de Léo e do peso de sua própria trajetória, ela se viu. Com todas as cicatrizes, com toda a dor e ainda assim com uma força que ninguém jamais lhe reconheceu. Ali, naquele hospital frio e abarrotado, Lívia descobriu que não era apenas uma sobrevivente, ela era necessária, era valiosa, era essencial. E por mais que o mundo tentasse reduzir sua importância, ali estava ela, lutando por uma criança que não era sua, mas que agora estava entrelaçada ao seu destino. Porque no fim, não era sobre a proposta de Augusto, era sobre o que ela escolhia ser, sobre o impacto que sua presença tinha, mesmo nos silêncios, sobre não esperar ser reconhecida para fazer o que era certo. Lívia ainda não sabia qual seria sua resposta ao homem que um dia a ignorou. Mas naquele momento, de mãos dadas com a vida, ela sabia exatamente quem era. Os dias que vieram depois foram, sem dúvida, os mais intensos que Lívia já havia enfrentado. Apesar de Léo ter se recuperado bem da recaída, a tensão dos momentos vividos no hospital ainda ecoava dentro dela. A imagem do bebê ardendo em febre, os corredores lotados, o medo de perder o controle, tudo ainda pairava como uma sombra. E agora, com a crise aparentemente superada, vinha o que ela mais temia: a decisão. A proposta de Augusto ainda estava em aberto. Ela sabia que não era apenas uma oferta de trabalho, era um convite velado para entrar em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde palavras nem sempre significavam o que pareciam, onde gestos podiam ser estratégias e onde afeto muitas vezes era apenas fachada. Aceitar significava abrir mão da vida que conhecia. Difícil, sim, mas também cheia de pequenas certezas. Significava pisar num terreno instável, onde as regras mudavam de acordo com os interesses dos mais poderosos. E, acima de tudo, significava se aproximar demais de Augusto, um homem que ela ainda não conseguia decifrar por completo. Lívia se sentia dividida entre dois caminhos. Um deles era continuar do jeito que sempre foi, sobrevivendo com dignidade, mesmo que à margem. O outro era arriscar tudo por um futuro com mais estabilidade para ela e sua filha. O que Augusto oferecia era, em teoria, o que toda mãe deseja: segurança. Mas, no fundo, o que ela realmente buscava era algo mais profundo: respeito, reconhecimento, um lugar onde sua voz tivesse valor. Durante noites seguidas, ela observava sua filha dormir. Cada suspiro da menina parecia carregar perguntas que ela mesma ainda não sabia responder. Será que esse é o caminho certo? Será que estou me vendendo? Ou será que estou apenas tentando pela primeira vez conquistar meu lugar no mundo? Na madrugada em que tomou sua decisão, algo dentro dela se firmou. Lívia percebeu que não era sobre aceitar ou recusar a proposta de Augusto. Era sobre como ela aceitaria. Não mais como a mulher que esperava ser notada, mas como alguém que agora exigia ser vista. Na manhã seguinte, quando os dois finalmente se encontraram a sós, ela falou com clareza, sem tremer: Augusto, eu aceito sua proposta, mas não como mais uma no seu time. Eu quero ser tratada como uma profissional de verdade. Quero espaço para crescer, para construir algo. Não quero favores, quero oportunidades reais. E quero respeito, porque eu sei o que sou capaz de fazer.
Augusto ficou em silêncio por um instante. Aquela não era a mulher calada e contida que ele conheceu semanas atrás. Ela estava diferente. Havia firmeza no olhar, havia dignidade nas palavras. E no fundo, ele sabia que aquilo o desarmava. "Eu entendo", respondeu, com um tom mais sereno do que o habitual. "Vamos fazer isso do seu jeito. Se você acredita que pode contribuir de maneira mais significativa, então mostre do que é capaz. Estou disposto a ver até onde você pode ir." Lívia assentiu, mas não com a alegria de quem ganhou algo, e sim com a serenidade de quem escolheu. Ela sabia que esse era apenas o primeiro passo de uma nova jornada. Um caminho arriscado, mas necessário. Ela não estava apenas aceitando uma nova posição. Estava mudando o próprio destino. Agora, não era mais apenas uma funcionária. Era uma mulher que lutava por si, pela filha e por tudo o que acreditava ser justo. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia forte, viva, no controle. A vida de Lívia começou a se transformar de um jeito que ela jamais teria imaginado. Após sua conversa firme com Augusto, a proposta que antes parecia vaga se concretizou de maneira surpreendente. Agora, ela fazia parte da equipe dele de forma oficial, com um cargo estruturado, responsabilidades claras e, o mais importante de tudo, voz ativa. Ela não era mais apenas a cuidadora de Léo. Passou a ser reconhecida como uma mulher competente, com visão, experiência e ideias que realmente faziam a diferença. Isso mudava não só a dinâmica entre ela e Augusto, mas também a forma como ela mesma se enxergava. Com o tempo, Lívia começou a atuar em áreas que iam muito além do cuidado infantil. Augusto, percebendo sua sensibilidade e inteligência, confiou a ela a coordenação de projetos sociais ligados à infância. Ela passou a liderar iniciativas voltadas à saúde e à educação de crianças em comunidades vulneráveis, algo que a conectava profundamente com sua história, com suas raízes, com tudo aquilo que ela sabia, na pele, o quanto era urgente e necessário. Era como se, enfim, ela tivesse encontrado o seu lugar no mundo. O trabalho era intenso, exigente, mas era recompensador. Pela primeira vez, Lívia sentia que não estava apenas sobrevivendo, estava construindo algo real. Sua visão sobre sucesso começou a mudar. Não era mais sobre estabilidade financeira ou aceitação social. Era sobre impacto, sobre deixar um legado, por menor que fosse, que fizesse sentido. Ainda assim, a adaptação não foi fácil. Augusto continuava sendo um homem complexo, às vezes frio, muitas vezes impenetrável. Ele respeitava o trabalho de Lívia, mas raramente expressava afeto ou reconhecimento de forma direta. Ela aprendeu a não esperar gestos óbvios. Sabia se posicionar, exigia respeito e se fazia ouvir. Algo que antes jamais teria coragem de fazer. Agora, ela sabia o próprio valor e não permitiria que ninguém, nem mesmo Augusto, a colocasse novamente em um lugar de invisibilidade. Mas nem tudo girava em torno da carreira. O maior desafio de Lívia ainda estava em casa, sua filha. Mesmo com a melhora na vida financeira, a culpa pesava. As horas que passava fora de casa, as noites em que não conseguia contar uma história para dormir, os olhares silenciosos da menina. Tudo isso mexia com ela. Era um preço alto. E Lívia, por mais forte que fosse, se perguntava se estava pagando com o que tinha de mais precioso. Ela queria que a filha sentisse orgulho, que olhasse para a mãe e enxergasse uma mulher determinada, corajosa, que não se curvou diante das dificuldades, mas também desejava manter aquela conexão de afeto puro, aquele elo que nenhuma conquista profissional deveria enfraquecer. Apesar de todos os dilemas, Lívia sabia que havia feito a escolha certa. Porque, no fundo, não foi apenas uma proposta de emprego que ela aceitou. Foi a chance de se reinventar, de se posicionar,
de conquistar um espaço digno, sem abrir mão de quem ela era. A maneira como Augusto a tratava também começou a mudar. Ele, que antes mal a enxergava, agora a escutava com atenção. A olhava com algo diferente nos olhos. Não era só respeito, era admiração. A transformação de Lívia impactou o mundo ao redor dela, e Augusto não ficou imune a isso. A verdadeira mudança, no entanto, não estava em cargos, contratos ou projetos. Estava dentro dela. Lívia havia entendido, enfim, que não precisava se moldar ao mundo de Augusto. Pelo contrário, ela podia ser ela mesma e ainda assim ocupar o lugar que merecia. Forte, inteira, presente, com dignidade. Ela não sabia o que o futuro traria, mas agora tinha algo que ninguém mais podia tirar, a consciência do próprio valor. E com isso vinha a certeza. Quando uma mulher decide assumir o controle da própria vida, não há poder no mundo que consiga pará-la. À primeira vista, a ascensão de Lívia dentro da empresa de Augusto parecia um verdadeiro conto de superação. Ela estava sendo reconhecida publicamente, liderando programas sociais com impacto real, e sua presença já era notada em reuniões importantes. Mas, por trás das portas fechadas, a realidade era bem diferente. O ambiente corporativo onde agora ela pisava com frequência era frio, técnico e regido por interesses estratégicos. Mesmo com a visibilidade crescente e a admiração de muitos, Lívia continuava sentindo na pele a dureza de um sistema que raramente tolerava vulnerabilidade ou idealismo. E era com Augusto que as tensões começavam a escalar. Se no início as conversas entre eles pareciam trocas sinceras de ideias, agora haviam se tornado embates. Ele exigia resultados rápidos, métricas visíveis, relatórios precisos. Lívia, por outro lado, acreditava em impacto humano, em mudanças que levavam tempo, em causas que não cabiam em planilhas. Ela estava cansada. Tentava equilibrar as cobranças do novo cargo com o papel de mãe presente, mas o peso estava desproporcional. Léo, apesar de ainda sob seus cuidados em alguns momentos, agora era mais visto nas mãos de enfermeiras e assistentes. E sua própria filha, Isabela, começava a sentir a ausência. Foi então que veio o golpe mais duro. Um projeto no qual Lívia vinha trabalhando há meses, voltado ao desenvolvimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade, foi abruptamente cancelado por Augusto. A justificativa? Corte de custos, falta de retorno tangível, reorganização de prioridades. Para ele era uma simples decisão empresarial. Para ela era o desmonte de um sonho. A decepção foi profunda. Aquele projeto não era só mais um entre tantos, era pessoal. Era algo que havia nascido da sua história, da sua dor, da sua vontade de criar um mundo mais justo. Ver aquilo ser descartado com um simples gesto de cabeça foi como ser empurrada de volta ao lugar de onde tanto lutou para sair. Ela saiu da sala sem dizer nada, mas por dentro algo se rompeu. Em casa, o clima também mudava. Apesar da conta bancária mais aliviada, a casa estava mais silenciosa. Isabela, com seus 8 anos, começou a fazer perguntas que cortavam o coração de Lívia mais do que qualquer corte financeiro. Mamãe, por que você está sempre cansada? Por que você chega tão tarde? Por que a gente não janta mais juntas? Ela não sabia o que responder. Tentava compensar com beijos apressados e brinquedos novos, mas o olhar da filha continuava carregado de saudade. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Lívia sentou no chão da sala e chorou em silêncio. Chorou pela culpa, chorou pela pressão, chorou por se sentir dividida entre dois mundos, um que exigia força e desempenho o tempo todo, e outro que clamava por afeto, presença e tempo de qualidade. Ela se perguntava: é esse o preço da realização? Vale a pena? Não havia resposta fácil, mas uma certeza crescia em seu coração.
Ela precisava reequilibrar sua vida. Não podia se perder no mundo calculista de Augusto, onde os sentimentos eram descartáveis e as pessoas se tornavam apenas engrenagens. Mas também não podia abandonar a oportunidade de construir algo que fosse maior do que ela. Algo que deixasse marcas boas no mundo. Algo que mudasse o futuro de Isabela e de tantas outras crianças como ela. Lívia sabia que o caminho à frente seria difícil, mas ela estava pronta, porque agora ela não lutava só por espaço ou reconhecimento. Ela lutava por um legado. Lívia já sabia há muito tempo que sua jornada não seria simples. Mas, mesmo assim, ela havia decidido continuar. O que ainda não sabia, até então, era que seu maior desafio não viria das metas ou dos prazos. Viria do coração. Conforme os dias passavam, ela começou a entender que seu sucesso só faria sentido se fosse completo. E ser completa para ela significava algo maior do que um cargo importante ou projetos bem-sucedidos. Significava unir o que tinha de mais valioso, sua missão profissional e o amor por sua filha. Foi então que tomou coragem e marcou uma conversa com Augusto. Era chegada a hora de falar com clareza, mesmo que isso implicasse em renunciar parte da ascensão que havia conquistado. Augusto, eu preciso te dizer algo importante, ela começou, com a voz firme, mas carregada de verdade. Eu estou grata pelas oportunidades, mas não posso mais continuar como estou. Meu trabalho é importante, sim, mas minha filha precisa de mim. Eu preciso dela e não quero ser a mulher que conquista tudo, mas perde o que é essencial. Quero pedir uma redução de carga. E quero me concentrar em projetos que me conectem mais diretamente com as crianças. Algo mais próximo, mais real. Por um instante, Augusto ficou em silêncio. O homem sempre racional, sempre focado em desempenho, parecia absorver as palavras como quem encara uma nova linguagem. Ele a observava com atenção, não como patrão, mas como homem diante de uma verdade que ele mesmo nunca soube reconhecer. O valor do tempo e da presença. Lívia não sabia o que esperar, mas o que veio a seguir a surpreendeu. Se você acredita que isso é o melhor para você, então é o que faremos, ele respondeu, com um tom mais brando do que de costume. Você tem minha confiança. Vamos adaptar os projetos para que você siga sendo parte essencial deles, mas sem abrir mão do que é mais importante para você. Foi como se o peso de semanas, talvez meses, tivesse finalmente saído dos ombros de Lívia. Ela agradeceu com um sorriso contido, sentindo o corpo inteiro relaxar. Pela primeira vez, não precisou se moldar ao mundo de Augusto. Ela foi ouvida, e mais do que isso, foi respeitada. Ao chegar em casa naquela noite, um cenário simples lhe arrancou as lágrimas mais sinceras. Isabela a esperava na porta. A menina abriu os braços num salto, como se pudesse conter o mundo num abraço. Mamãe, você chegou cedo. Lívia se abaixou e a envolveu com força. Ficaram assim por longos segundos, em silêncio, como se aquele abraço fosse a resposta para tudo que havia sido dúvida até então. Naquele momento, nos braços da filha, Lívia entendeu o que era, de fato, vencer na vida. Não era subir cargos, não era ter um nome lembrado em reuniões, era estar presente, ser amor, ser equilíbrio. E se havia uma verdade que ninguém mais poderia tirar dela, era essa. O maior sucesso da sua vida era ser mãe e ser inteira ao mesmo tempo. O equilíbrio que Lívia tanto buscou começou, enfim, a tomar forma. Depois da conversa honesta com Augusto, ela reduziu suas horas na empresa e passou a se dedicar mais aos projetos sociais voltados a crianças em situação de vulnerabilidade. Com isso, pôde se reconectar àquilo que realmente a movia, o desejo genuíno de transformar vidas, não com números ou metas, mas com presença, escuta e afeto. Dedicando-se a iniciativas com impacto direto, Lívia sentia que, pela primeira vez, estava no lugar certo.
E o reflexo disso se manifestava de forma clara em casa. Isabela, agora com 9 anos, florescia ao lado da mãe. Em rotina desacelerada de Lívia, permitia momentos preciosos. Caminhadas no fim da tarde, risadas durante o jantar, confidências antes de dormir. A conexão entre elas se aprofundava e Isabela compreendia, mesmo em sua tenra idade, que tudo que a mãe fazia era por elas, por um futuro mais leve e cheio de possibilidades. Mas a vida, como sempre, não era um mar calmo. Apesar do novo ritmo, Lívia ainda sentia o peso do mundo de Augusto pairando sobre ela. Mesmo envolvida em ações sociais, continuava sob os olhos atentos do empresário, que, embora respeitasse suas decisões, ainda a via como uma peça valiosa de sua engrenagem. E esse olhar, por mais sutil que fosse, a incomodava. Ela não queria ser apenas a funcionária que teve um bom desempenho. Queria ser alguém livre, uma mulher cuja trajetória fosse pautada por escolhas próprias, e não pela necessidade de aceitação ou validação. Augusto, por sua vez, continuava a chamá-la esporadicamente para reuniões e conversas sobre novos projetos. Sempre elogioso, sempre destacando sua competência. Mas Lívia sabia, por trás das palavras, ainda havia controle disfarçado de admiração. E isso começou a gerar ruídos. Ela já não era a mesma mulher que aceitava tudo em silêncio. Agora questionava, propunha, discordava. E foi nesse novo cenário que a tensão entre eles começou a crescer. O que antes era parceria, aos poucos, tornava-se uma batalha de vontades. Lívia sentia que Augusto não sabia lidar com sua autonomia crescente. Era como se, a cada passo que ela dava sozinha, ele se retraísse um pouco mais. Foi então que veio o maior teste. Augusto a procurou com uma proposta grandiosa: liderar um projeto internacional voltado à infância, com abrangência global, prestígio, recursos e visibilidade. Era a chance de colocar seu nome entre os grandes, a chance de mudar ainda mais vidas. E, claro, a chance de enriquecer de vez. Mas ao invés de entusiasmo, Lívia sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que esse projeto significava. Mais viagens, mais compromissos, menos tempo com Isabela. Todo o equilíbrio que havia construído corria risco de ruir. E pior, ela sabia lá no fundo que aquele brilho prometido já não a encantava como antes. Foram dias longos e silenciosos, com a mente em guerra. Ela dormia pouco, pensava demais. E foi justamente nesse cenário que a resposta surgiu, pela boca da própria filha. Numa manhã qualquer, vendo a mãe pensativa, Isabela se aproximou e perguntou com a sinceridade que só as crianças têm: "Mãe, o que faz você feliz de verdade?" Aquelas palavras, simples e diretas, foram como um espelho estilhaçado em seu peito. Lívia não precisava de mais nada para decidir. No dia seguinte, procurou Augusto. "Eu pensei muito, e minha resposta é não. Agradeço pela confiança, pela oportunidade, mas eu não posso aceitar. A vida que estou construindo com minha filha vale mais do que qualquer outro projeto. Eu quero estar presente. Quero viver de forma verdadeira." Augusto, surpreso, permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, ele via nela não só coragem, mas convicção. Lívia saiu dali com o coração leve. Pela primeira vez, havia escolhido sem medo, sem culpa e sem buscar aprovação. Ela sabia, aquela decisão não seria fácil de sustentar, mas era a mais libertadora de sua vida. A partir daquele momento, ela deixou de ser alguém tentando provar seu valor e passou a ser alguém em paz consigo mesma. Uma mulher inteira, uma mãe presente, uma profissional que agia por propósito e não por aplausos. E foi assim, entre escolhas difíceis e amor incondicional, que Lívia descobriu o que realmente significava vencer. Viver com verdade, com afeto e com coragem. Mesmo quando o mundo exige que você desista de si.
Lívia olhava para o horizonte através da janela de sua nova casa. Um sorriso sereno iluminava seu rosto. Diante dela estava o futuro que havia construído com as próprias mãos. Um caminho que não dependia mais de grandes ofertas nem da aprovação de ninguém. Ao recusar a proposta milionária de Augusto, ela conquistou algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a sua liberdade. Nos meses que se seguiram, sua vida tomou um rumo inesperado e, ao mesmo tempo, profundamente verdadeiro. Ao dizer não ao projeto internacional de Augusto, Lívia abriu espaço para que sua verdadeira missão florescesse. Não havia mais a necessidade de seguir trilhas que outros haviam traçado. Ela decidiu criar sua própria estrada. Com o apoio de Isabela, sua filha e maior motivação, Lívia deu início a pequenos projetos comunitários voltados à educação de crianças e ao fortalecimento de mulheres da sua região. Ela começou ouvindo histórias, compartilhando as suas. E logo reunia dezenas de mães cuidadoras e trabalhadoras que, assim como ela um dia foi, buscavam um recomeço, mas não sabiam por onde começar. Foi ali, nesse movimento feito de afeto e ação, que nasceu a ideia que transformaria tudo: sua própria empresa social. Com foco em capacitação feminina e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, Lívia criou um modelo de impacto baseado na simplicidade e na verdade. A proposta não era apenas ensinar uma profissão. Era restaurar a autoestima, a autonomia e a capacidade de sonhar. Ela começou com um pequeno grupo, uma sala alugada e o coração cheio de coragem. E o resultado foi extraordinário. Em menos de um ano, a empresa se expandiu. Investidores sociais começaram a se aproximar, não buscando apenas lucro, mas transformação. O projeto ganhou força, atravessou bairros, cidades e começou a impactar centenas de famílias. E Lívia, sem jamais trair os valores que a guiavam, viu sua ideia se transformar em um verdadeiro movimento. Nunca foi sobre dinheiro, foi sobre propósito. Enquanto os frutos de seu trabalho cresciam, Lívia também se expandia como mulher, como mãe e como líder. Ela começou a investir em novas frentes: apoio psicológico gratuito, bolsas de estudo, microcrédito para mulheres empreendedoras. Cada passo era dado com o mesmo cuidado que um dia dedicou a Léo, a sua filha e a sua própria história. E tudo isso sem nunca precisar se curvar ao sistema que a rejeitou ou tentar agradar quem só via números. Agora, ao observar Isabela correndo descalça pelo jardim, Lívia sentia algo raro e precioso: paz. Viviam em uma casa simples, mas cheia de vida. Com estabilidade, segurança e, acima de tudo, presença. Ela havia vencido, mas não da forma tradicional. Seu sucesso não estava estampado em revistas ou em contas milionárias. Estava no olhar de cada mulher que encontrou esperança através de sua rede. Estava nas crianças que voltaram a sonhar. Estava em viver com integridade, sem abrir mão de si mesma. Lívia entendeu, enfim, que a maior transformação de sua vida não foi subir na hierarquia, nem recusar uma grande oferta. Foi se reconectar com aquilo que sempre esteve dentro dela: sua força, sua empatia, sua fé de que dá para mudar o mundo, mesmo que seja o mundo de uma única pessoa por vez. Ela não precisou jogar o jogo dos grandes para vencer. Criou suas próprias regras e, com isso, construiu algo muito maior do que sucesso. Criou legado, criou liberdade, criou sentido. Às vezes, a grande virada da vida não vem de aceitar propostas brilhantes, mas de acreditar no seu próprio caminho e caminhar nele com coragem. Se você acredita que também pode transformar a sua vida sendo fiel aos seus valores, inscreva-se no canal agora. Aqui, você vai encontrar histórias de quem, como Lívia, aprendeu que o verdadeiro sucesso não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo e iluminar o caminho de quem vem depois.
Porque quando você escolhe viver com verdade, tudo muda. E com o tempo você se torna a mudança que o mundo esperava.